Olá, galera, que beleza! Mais uma vez aqui com vocês. Tá fazendo frio demais aqui, queridos, mas nós vamos tirar aqui, né? Vamos tirar aqui também, nem tanto, nem tanto. Queridos, saudade de todos vocês. Vamos para a nossa próxima aula de fisiologia humana, beleza? Vou fazer uma aula agora de sistema respiratório. Vou fazer uma aula geral do respiratório. Depois eu vou voltar e vou aprofundar no sistema respiratório. Perfeitos? Então vamos. Visão geral, eu e vocês. Olha lá. Acompanhando com o Ed aí. Põe o Ed no canto. Põe o Ed no canto. Vai que não sobe. Não, achei que subia. Não sobe. Ah, subiu. Muito bem. Aí, garotos. Bom, entrando aí no nosso sistema respiratório, estamos aí para falar das funções. Beleza? Então, vamos que vamos. Em primeiro lugar, o sistema respiratório tem a função de fazer o quê? Assegurar as trocas gasosas entre o organismo e o ar da atmosfera. Muito bem. Então, o nosso aparelho respiratório, ele adquiriu a capacidade de dar conta de retirar o oxigênio do ar atmosférico, ok? Assim como os peixes, a maioria tem respirações branquiais. A maioria dos peixes se adaptaram, né? As brânquias são para isso, para retirar o oxigênio da água. Nós nos adaptamos a retirar o oxigênio do ar atmosférico. Beleza? Muito bem. Bom, primeira coisa que eu gostaria que você soubesse, ó, na função, é responsável pelo transporte do oxigênio do ar da atmosfera para a corrente sanguínea e pela eliminação de dióxido de carbono da corrente sanguínea para o ar. Então, eu vou oxigenar o meu tecido e vou retirar o dióxido de carbono, o CO2, porque senão ele deixa o meu organismo tóxico e pode me levar a óbito. Beleza? Tranquilos? Então, vamos lá. Galerinha, presta atenção. Dos gases da atmosfera, a maior concentração é do nitrogênio. 78% dos gases da atmosfera é formado pelo N2, nitrogênio atmosférico. 21% aproximadamente pelo oxigênio. Ok. Então, se você somar 78% de nitrogênio mais 21% de oxigênio, nós teremos um total de 99% somente desses dois gases. Ok? 1%. Aí é hidrogênio, gás hélio, CO2, CO. Tá vendo? 1% todos os demais gases. Beleza? Muito bem. Então, vamos dar sequência. Olha lá. Sequência. Aqui, uma visão geral, né, do aparelho respiratório nosso. Uma visão geral do aparelho respiratório nosso. Aí nós temos as vias aéreas, aqui em cima, ó, começando aqui, ó, nas narinas, né, as fossas nasais. Aí vem aqui, ó, faringe, que é comum de dois, na região chamada de orofaringe. Nós temos a laringe, e depois da laringe, a traqueia, cheia de anéis cartilaginosos.
É uma cartilagem chamada de cartilagem hialina, que não deixa a traqueia fechar. Ok? A primeira ramificação aqui embaixo, eu já estou dentro do pulmão, aí a traqueia ramificou, forma os brônquios, aí a ramificação aqui maior, bronquíolos. Beleza? Muito bem. E envolvendo o nosso pulmão, nós temos uma dupla camada de uma película chamada de pleura. Nós temos a pleura parietal e a pleura visceral. Ok? E aqui embaixo, ó, nós temos um músculo transversal, chamado de diafragma. É um dos músculos da respiração. Tudo bem? Um dos músculos da respiração. Beleza? É o que eu vou mais dar ênfase na nossa primeira aula. Tá bom? Beleza? Vamos para frente. Bom, te dando uma visão geral, é importante você, muitas questões de vestibulares, a maioria dessas faculdades mais gerais, quer que você fale qual é o caminho do oxigênio até chegar no tecido. Aí, ó, então tá aqui, ó, vias respiratórias, fossas nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos. Aí dos bronquíolos vem para os alvéolos, e dos alvéolos para a corrente sanguínea e da corrente sanguínea para o tecido. Tudo bem? Esse deslocamento do gás oxigênio, ele obedece à pressão. Ele se desloca por difusão, saindo de onde a pressão é maior, aqui, ó, o ar atmosférico. A pressão do O2 aqui é de mais ou menos algo em torno de 160 milímetros de mercúrio. Mais ou menos 160 milímetros de mercúrio. Depois eu vou te explicar como que você calcula, tá bom? Beleza. Aí, ó, à medida que ele vai deslocando, a pressão vai caindo. Quando ele chega nos alvéolos, a pressão já caiu para 104 milímetros de mercúrio. Beleza? Aí ele sai dos alvéolos, vai para a corrente sanguínea. Aí ele chega na corrente sanguínea, 50 milímetros de mercúrio. Aí ele vai deslocar para as células. Chega na célula mais ou menos, algo em torno de 15 a 5 milímetros de mercúrio. Beleza? É assim que ele se desloca, obedecendo à lei da difusão e à pressão. Tá bacana? Muito bem. O gás carbônico, ele viaja no sentido inverso. Ele sai dos tecidos para a corrente sanguínea, da corrente sanguínea para os alvéolos, e aí ele vem seguindo, ó, bronquíolos, brônquios, traqueia, laringe, faringe, fossas nasais ou boca e para fora. No sentido inverso, obedecendo também à difusão e à pressão. Bacana? Então vamos seguir. Olha lá. Primeiramente, eu destaquei as fossas nasais. Bom, antigamente, a gente só citava fossas nasais e pronto, vamos para frente. Agora não, o vestibular está explorando, vamos detalhar. Então aqui eu tenho as fossas nasais, tá vendo aqui, ó? O orifício, né, nasal. Aqui nós temos várias camadas. Tá vendo aqui, ó? Várias camadas. Muito bem. Aqui você tem a vascularização, uma região muito vascularizada. Beleza? Microscopicamente. Aqui você tem células ciliadas e você tem células secretoras de muco. Muito bom. Por isso que a respiração, ela é corretamente realizada pelas narinas, porque as narinas são adaptadas à respiração, diferente da boca. Ok? Muito bem. Então vamos analisando, ó. Cavidades que comunicam com o exterior, aqui através, né, do orifício, internamente possuem células secretoras de muco nasal e células ciliadas.
E também internamente possui o quê? Vasos sanguíneos. Eu citei 3 coisas: vasos sanguíneos, células ciliadas e células secretoras de muco. Para que serve células ciliadas, muco e vasos sanguíneos? Olha a função, ó. Filtração do ar, aquecimento do ar. Olha bem, ó. Filtração e aquecimento. Olha lá, filtração. Os cílios fazem isso. Os cílios fazem isso. E o muco também ajuda a segurar ou a reter grandes partículas. Os capilares fazem o aquecimento do ar, aumentando a velocidade da difusão. E as glândulas produtoras de muco, beleza? Além de colaborar na filtração, elas vão umedecer o ar. Muito importante o processo de umidificação do ar. Ajuda na fixação dos gases, principalmente quando estiverem nos alvéolos. Beleza? Muito bem? Então, filtração, aquecimento e umidificação do ar são as 3 funções das fossas nasais. Beleza, galera? Muito bem. Vamos que vamos. Agora, olha aqui. Fazendo um corte longitudinal, a gente consegue ter uma visão melhor. Tá vendo aqui a cavidade nasal? Vai comunicar com quem aqui embaixo? Com a faringe. Ok? A faringe. Faringe é comum de 2. Olha aqui, ó. Comum ao sistema respiratório e digestório. Falei na minha aula de digestório. Permitindo a passagem do bolo alimentar e permitindo a passagem do ar. Beleza? Então, a faringe é o ponto de encontro do alimento que vem da boca e do ar. Ok? A faringe vai até na região da glote, ou melhor, né, da epiglote. Aqui nós temos uma pequena válvula, beleza? Uma pequena válvula. Essa válvula, quando fecha, né, a válvula chama epiglote. Quando ela fecha, o alimento desce para o esôfago. Quando ela abre, o ar vem para a laringe e depois traqueia. Ok? Então, a faringe é a região da transição, vamos assim dizer. Beleza? Bom, agora veja, saí da faringe e vou para a laringe. Nessa região aqui, ó, do gogó, aqui nós temos uma pequena protuberância, é uma quilhazinha chamada de pomo de Adão. Por dentro aqui você vai encontrar a laringe. É muito importante a laringe por vários motivos, porque na laringe você tem as pregas vocais ou as cordas vocais, certinho? Então ela, além de ser uma região divisora que vai dividir a parte aérea superior da inferior, ali é a região responsável também pela fonação. Tá bacana? Então olha para cá, ó. A faringe já foi, agora a laringe. Contém a epiglote, que impede a entrada do bolo alimentar nas vias, beleza? E as cordas vocais. Tudo bem? Tá aqui a laringe famosa. Muito bom. Aí olha que lindo, ó. Saí da laringe, passei para a traqueia. Aí uma curiosidade, olha os anéis cartilaginosos, cartilagem hialina, para não deixar a traqueia colabar, fechar. Tudo bem? Bom, por dentro da traqueia, você vai encontrar o quê? Olha lá, você vai encontrar os cílios e você vai encontrar o muco. Por quê? Porque o ar que você respirou, parte da impureza vai ser retida nas fossas nasais e parte pode ser retida pela traqueia. A traqueia produz muco
E os cílios vão fazer o movimento para cima, jogando o quê? Os resíduos para cima. Para onde? Lá para faringe. Vai jogar tudo para faringe. Qualquer impureza aqui, o muco, ele vai ser jogado para cima. Tem que voltar para faringe, não pode descer para o pulmão. Ok? Beleza? Muito bem. Esse é o papel do muco e o papel dos cílios. Bacana? É um canal com cerca de 12 centímetros, cujo interior é revestido por células ciliadas e células secretoras de muco, que ajudam a remover as poeiras e os micróbios do ar inspirado. Uma pessoa que fuma, com o tempo ela vai perder os cílios. Aí a impureza não vai subir, vai descer. O que com o tempo a pessoa passa a ter graves dificuldades respiratórias, porque o pulmão dela vai perdendo a capacidade elástica, não só pelos produtos da fumaça do cigarro, beleza? Mas também pela poeira do ar que ele respira, que ele perdeu a capacidade de filtrar o ar. Tudo bem? Vamos mais. Agora olha aqui, queridos. Saindo da traqueia, a primeira ramificação, ó. Tá vendo? A árvore respiratória se dividiu em duas. Aqui são os brônquios. Tudo bem? Olha como é que é a parede interna dos brônquios. Numerosos cílios. E esse movimento dos cílios para cima expulsa poeira, sujeira, partículas, bactérias, corpos estranhos. Esse movimento tem essa finalidade. Tudo bem? E aqui, ó, olha lá, ó, os brônquios. Aqui os bronquíolos, os canais mais finos, ok? Os canais mais finos. Muito bem, né? E aqui, ó, é importante que os brônquios e os bronquíolos têm a mesma semelhança. Tem a mesma semelhança da traqueia. Beleza? Os cílios e os mucos. Muito bem, queridos. Agora, os bronquíolos, muita atenção. Os bronquíolos, eles vão afinando, aí eles vão chegar nos bronquíolos intermediários e vão chegar nos bronquíolos terminais. Na extremidade dos bronquíolos terminais, olha bem, na extremidade dos bronquíolos terminais, aqui na extremidade, ó, nós vamos ter uma pequena bolsa assim. Pequenas bolsas. Essas bolsas aqui, nós chamamos de alvéolos. Alvéolos. Você vai ver isso aqui no microscópio assim, ó, várias vesículas. Certo? Alvéolo já é o nome de uma estrutura, que tem um formato alveolar. É uma bolsa cheia de ramificações. O oxigênio vai chegar ali nos alvéolos. Ele é altamente vascularizado. No alvéolo, você tem algumas células especiais. Você tem os macrófagos alveolares. Os macrófagos alveolares vão fagocitar a poeira que o aparelho respiratório não deu conta de eliminar. Então, se chegar poeiras aqui nos alvéolos, os macrófagos alveolares vão fagocitar a poeira. Beleza? E temos também as células chamadas de pneumócitos. Beleza? Pneumócitos. As células chamadas de pneumócitos, elas são responsáveis por produzir, olha bem, os pneumócitos são responsáveis por produzir o líquido sulfactante. O líquido sulfactante
não deixa o pulmão colabar, fechar. Esse líquido sulfactante, quebra a tensão superficial da água e mantém a pressão nos alvéolos. Mantém a pressão estável. Não deixa o alvéolo fechar. Ok? Então, o bebezinho, quando nasce, ele produz o líquido sulfactante para o pulmão abrir. Se ele tiver dificuldade de produzir esse líquido, o médico vai injetar, o pediatra, ou vai fazer a massagem, para que o bebê produza. Senão ele pode ter uma dificuldade respiratória que pode evoluir para a morte. Ok? Beleza? Muito bem, amigos. Vamos seguindo. Apagando aqui. Vamos lá. Agora, queridos, mostrando aqui o pulmão para vocês. Olha só. Em primeiro lugar, eu quero que você observe assim, ó. A posição do pulmão aqui, ela é contrária à sua posição. Certinho? Então, aqui eu estou com o pulmão esquerdo. Tá vendo o contrário? Aqui o pulmão direito. O coração, tá vendo aqui, ó? O coração está encaixado aqui, ó, para o lado esquerdo. Tá vendo essa pequena alteração aqui, ó? Tá vendo aqui? É a região do istmo, aonde o coração fica encaixado. Isso faz o pulmão esquerdo ser mais fino. Ele é maior em altura e é mais fino, porque o coração está encaixado aqui, ó. E ele só tem 2 pleuras, cada divisão dessa aqui, ó, 2 pleuras. Tudo bem? Enquanto o pulmão direito tem 3 pleuras. Beleza? Muito bem. O pulmão direito, ele é menor em altura e é maior em largura. Beleza? Muito bem. Aqui nós temos as costelas. E aqui nós temos os músculos intercostais externos, beleza? Aqui nós temos, né, o externo, beleza? E aqui, ó, seria o diafragma. E do lado oposto, a coluna, né? A coluna vertebral. Tá ok? Muito bem, ó. São os principais órgãos do sistema respiratório, estão situados na cavidade torácica, sob a proteção das costelas, do externo e da coluna vertebral. São envolvidos por uma membrana chamada de pleura. Na verdade, a pleura, ela é dupla. Você tem a pleura visceral encostada no pulmão, beleza? Então a pleura, numa segunda aula eu vou mostrar a diferença. E tem a pleura parietal encostada na parede. Na verdade, existe um pequeno espaço entre a pleura e a parede torácica, um pequeno espaço. Esse pequeno espaço é envolvido por um líquido que ajuda a diminuir o atrito durante o processo de respiração e ajuda a equilibrar a pressão fora e a pressão interna. Beleza? Então vamos lá. Muito bem, amigos. Aqui, como eu havia comentado, né? Aqui nós temos os bronquíolos terminais e na extremidade, olha aí, os alvéolos. É aqui que ocorrem as trocas gasosas. Beleza? Muito bem. Ó, características dos alvéolos pulmonares que os tornam extremamente eficazes as trocas gasosas. Fina espessura da parede, grande área de superfície e densa rede de vasos capilares. Então, repetindo, o oxigênio, quando entra nos alvéolos, ele tem que passar uma barreira, que é uma barreira pequena, certo? Ele tem que passar uma barreira que é uma barreira pequena. Então, aqui você tem um tecido, você tem uma membrana basal do tecido, ele vai passar por essa membrana basal, aí ele vai passar pela membrana basal do vaso e vai chegar na corrente sanguínea. Então, querendo ou não, é uma fina espessura que ajuda.
Aí tem um grande diâmetro que amplia a capacidade de trocas e é altamente vascularizado. Isso é muito importante, não pode esquecer. Depois nós vamos aprofundar. Muito bem, mas aqui, ó, dentro de uma visão mais microscópica, né? Aí você consegue visualizar. Tá vendo aqui, ó? O oxigênio entra, passa pela lâmina basal. Tá vendo aqui, ó? Passa pelas duas lâminas basais e entra na corrente sanguínea. E o gás carbônico no sentido inverso. No sentido inverso. Ok? Agora eu vou falar do movimento respiratório. O movimento respiratório é dividido em dois. Inspiração, o ar entra. E expiração, o ar sai. Inspirou, expirou. Bacana? Vamos lá. No movimento de inspiração, você vai sofrer uma contração. Contrai os músculos intercostais, eles vão puxar as costelas para fora. Chuf. Olha aqui, ó. O externo vai puxar, vai jogar a caixa torácica para cima. Então você vai abrir e puxar para cima. E o diafragma contrai e desce. Tá vendo a seta? Desce. Então veja, ó. O externo puxa as costelas para cima, o músculo abre as costelas e o diafragma puxa a cavidade para baixo. Então o volume torácico aumenta. Aí grava bem, ó. A pressão é inversamente proporcional ao volume. Se o volume torácico aumentou, a pressão aqui dentro diminui. Aí o ar entra, ó, porque o ar desloca de onde a pressão é maior para onde a pressão é menor. Esse é o deslocamento do ar. Beleza? Muito bem, então repetindo. Contração, diafragma, músculos intercostais e o externo. O volume aumentou. Beleza? A pressão caiu. Aí os gases, né, por ter pressão maior, desloca para dentro. Beleza? Puro ou não? Tranquilos? Muito bem. Agora, presta atenção. No movimento de inspiração, está aqui o esquema. Contração do diafragma intercostais, o diafragma baixa as costelas e o externo sobe. A caixa torácica e os pulmões aumentam de volume, a pressão diminui no interior dos pulmões. Aí o ar entra. Esse esqueminha é para você ficar atento aí com a sequência. Agora, na expiração é o inverso. Você relaxa. Você relaxa. Aí, ó, relaxou. Relaxou. Ó, o diafragma sobe, as costelas voltam. Interessante que a inspiração, se você não forçar, ela é pacífica. Ela é passiva. Veja bem, ó, a inspiração é ativa. Você forçou, contraiu. Agora, a expiração, ela é passiva. Exceto se você forçar. Aí você forçou. Aí deixou de ser passivo. Beleza ou não? Então, a expiração normal, ela é passiva. Beleza? Relaxou. Diafragma intercostais. Aí olha o que acontece. O volume interno diminui, a pressão aumenta. Não esqueça, o volume é inversamente proporcional à pressão. Aí o ar faz o quê? Se a pressão interna aumenta, o ar sai. Por quê? Porque o ar desloca de onde a pressão é maior para onde a pressão é menor. Sacou? Olha aí, relaxamento do diafragma e dos intercostais. O diafragma sobe as costelas e o externo desce. A caixa torácica dos pulmões diminui o volume. A pressão aumenta no interior dos pulmões e o ar sai. Beleza? Tranquilo até aí? Massa, né? Bom, aí o seguinte, falando um pouquinho do ciclo respiratório. Esse ciclo respiratório, né, de quando que ele começa e quando que ele termina. Então, olha lá.
O ciclo é um conjunto de uma inspiração seguida de uma expiração. Esse é o ciclo. Tudo bem? Esse é o ciclo respiratório. O seu ciclo respiratório, olha lá, o seu ciclo respiratório pode durar em média, olha lá, o seu ciclo respiratório pode durar em média, cada ciclo pode durar em média algo em torno de 4 a 5 segundos. Beleza? 4 a 5 segundos. Muito bem, agora presta atenção, isso é um ciclo respiratório. O normal sem você forçar, certo? Agora, esse ciclo, ele pode ser alterado com atividade física. Se você aumenta a atividade física, o ciclo vai alterar. Aí não pode confundir duas coisas. A frequência respiratória, olha bem, ó, a frequência respiratória é o número de ciclos por minuto. Aí já mudou a diferença. Tudo bem? A frequência circulatória, o número de batimentos por minuto. A frequência respiratória, o número de ciclos por minuto. Tá vendo? Aí modifica. Beleza? Muito bem. Aí, para a gente entender como é que o deslocamento ocorre dos gases, aí não pode esquecer qual que é a pressão atmosférica. Gente, eu vou mostrar um cálculo para vocês aqui, que normalmente você vai aprender esse cálculo lá na faculdade. Certo? Lá na faculdade, certamente você vai aprender esse cálculo. Olha lá. Você, quando for analisar a pressão atmosférica, a minha referência é a 25 graus Celsius no nível do mar. O nível do mar é a referência. O nível do mar é 1 atm. 1 atm é 760 milímetros de mercúrio. Ok? A concentração dos gases, do oxigênio, é de 21% aproximadamente. Aonde você estiver no Brasil, 21%. Beleza? No mundo, 21%. Então, olha aqui, ó. Existe uma conta, uma expressão matemática, que é essa aqui, ó. A pressão. Vou pôr aqui, ó, O2. Aí vou fechar aqui, ó. A pressão do O2. O que significa isso aqui? Aquilo ali significa a pressão parcial do oxigênio. O que significa o PO2? Pressão parcial do oxigênio. A pressão parcial do oxigênio, ou de um gás, é igual a o CC. O que é o CC? A concentração do gás. A concentração do gás. Tudo bem? Vezes, olha lá, vezes a PA. PA. O que é a PA? A pressão atmosférica. Muito bem. Então, toda vez que eu for calcular a pressão parcial de um gás, eu já tenho a concentração dele, que é de 21%. Agora, eu preciso saber a PA. Eu tenho que saber a PA. Tudo bem? Beleza? Então, por exemplo, se eu estiver no nível do mar, então vamos fazer aqui o cálculo. Quanto que é a concentração do oxigênio? Eu não falei que é de 21%? 21% não é 0,21? Aí, ó, 0,21 vezes. Quanto que é a pressão atmosférica no nível do mar? 1 atm. Quanto que é 1 atm? Olha lá, vezes 760 milímetros de mercúrio. 760 milímetros de mercúrio. Galerinha, faz de cabeça. Quanto que dá? 760 vezes 0,21, galerinha. Quanto que dá, galerinha? Aproximadamente, ó, aproximadamente, quanto que dá, galerinha?
aproximadamente 160. Aí olha lá, ó, milímetros de mercúrio. Olha aí, ó. Isso a pressão parcial do oxigênio no nível do mar. Beleza? 160 milímetros de mercúrio. Aí quando você vai nas altitudes, lá em La Paz, aí lá a pressão parcial do oxigênio, ela é de 90, 80, é baixíssima. Então lá o ar é rarefeito. O que é um ar rarefeito? É um ar cuja pressão do O2, ou a pressão parcial do oxigênio, é baixa. Então quem vai lá tem dificuldade de respirar. Beleza? Então dá uma olhada aqui para você entender, ó. A pressão de 160 saiu lá do ambiente atmosférico. Vou puxar, ó. Inspirei, o oxigênio saiu de 160, chegou lá no meu alvéolo. Olha quanto que ele chegou no meu alvéolo. 104. Viu aí? Chegou lá no meu alvéolo a 104. Ele deslocou de 160, aí foi diminuindo, chegou em 104. Agora olha para cá, hein? Ele vai sair aqui, ó. Ele vai sair de 104 aqui do alvéolo e vai passar para a corrente sanguínea. Olha lá. Passou para a corrente sanguínea. Meu Deus! Quando ele chegou na corrente sanguínea aqui, ó, de 104, ele vai vir para cá, ó. Ele vai baixar para quanto a pressão do oxigênio? Olha lá, de 104 vai chegar aqui 100. Vai chegar aqui 100. Logo ela vai cair, vai baixando. 80, tal. Quando ela chega lá na célula, no tecido, ela vai chegar mais ou menos a 50 milímetros de mercúrio. Aqui está a célula, ó, chegou aqui na célula, olha o tecido aqui, ó, tá vendo? Então ela vai sair daqui de 50, ó, aí ela vai passar para o tecido, tá vendo? Vai chegar aqui na célula, mais ou menos, a 10 milímetros de mercúrio, beleza? Então olha que interessante. Se a pressão parcial do oxigênio chegar aqui até 10 milímetros de mercúrio, ela vai conseguir chegar em todas as células. Mas se chegar abaixo disso, pode ser que o oxigênio não chegue nas células. Então, por exemplo, o tecido epitelial, a oxigenação dele é de dentro para fora. Por isso que as células da superfície, elas morrem com mais frequência. Por quê? Porque demora mais o oxigênio chegar nessas células. Por causa da diferença de pressão. Beleza ou não? Opa, desculpa. Tranquilos? Então, olha aí para a gente finalizar. Ó. Durante a hematose, o O2, o que é hematose? Trocas gasosas. O oxigênio passa dos alvéolos para o sangue e o CO2 transportado pelo sangue faz o percurso inverso. Ó, o movimento dos gases, não esqueça, faz-se por difusão, devido a diferenças de pressão. O deslocamento sempre é de onde a pressão é maior para onde a pressão é menor. Bacana? Ok, queridos, olha lá. Seguindo, aqui, ó, uma visualização melhor, né? Aí o oxigênio entrando e o gás carbônico saindo. Processo que ocorre durante a circulação sistêmica, também chamada de grande circulação, ok? Muito bem. Aí, olha, queridos, falando de algumas dificuldades aqui para finalizar, né? Olha o pulmão, olha aqui os bronquíolos, né? Os brônquios normais. Tá vendo aqui? E aqui alguém que tem asma. Tá vendo a dificuldade de um asmático para respirar? Tudo bem? Aí tem que fazer atividade física que trabalhe os pulmões para melhorar a resistência do aparelho respiratório. Atividade física, normalmente natação, trabalha muita respiração, beleza? Pneumonia, olha a pneumonia aqui, ó, que a gente está falando muito nesse problema, né, da pandemia. A imunidade do pulmãozinho, né? A imunidade nossa cai,
o pulmão fica vulnerável. Aí o que acontece? As bactérias vão destruindo, né? Vão destruindo as células, os pneumócitos, beleza? Ou os pneumatócitos, vão destruindo eles. E aí olha o que acontece. O pulmãozinho começa a ficar cheio de resíduos líquidos, comprometendo as trocas gasosas, certinho? Comprometendo as trocas gasosas, né? Aí, ó, doença que afeta os alvéolos pulmonares, provocado por vírus, bactérias e fungos, que causam uma infecção e aumenta a secreção de muco, que se acumula nos alvéolos, dificultando a hematose pulmonar. Então, diminui a área de trocas gasosas. Ok, queridos? A tuberculose, causada por uma bactéria que destrói os alvéolos pulmonares, diminuindo mais ainda a área respiratória, beleza? A tuberculose, se não tratar, vai romper sangue, a secreção será uma secreção com sangue, certinho? É uma hemoptise. O cancro do pulmão, olha aí que coisa, né, impressionante. Cancro resulta da formação de células anormais. 90% dos cancros do pulmão e entre 80% e 90% dos cancros da boca, laringe e esôfago são causados pelo consumo de tabaco. Aos mascadores de tabaco. Viu aí? Loucura, né? Muito bem. Aí vai minando a capacidade respiratória, trocas gasosas, certo? Atitudes preventivas da saúde do sistema respiratório. A número 1, praticar exercícios físicos, principalmente ao ar livre. Não fumar. Fumar é um suicídio a longo prazo. Evitar a poluição atmosférica, tentar viver ou trabalhar num ambiente mais agradável e privilegiar as zonas arborizadas, né? Sempre que puder, tá aí, né, nessas praças onde tem mais um ar puro, né? Facilitar a nossa respiração. Beleza, queridos? Bom, nós vamos ficando por aqui na nossa aula, certinho? Vamos ficando por aqui. Lembrando que, o que eu quero que você lembre? Eu quero que você lembre que nós iremos voltar, certinho? Eu vou falar sobre o mergulho, eu vou falar sobre a fisiologia do mergulho, eu vou falar sobre a respiração nas altitudes, eu vou falar sobre as trocas gasosas de forma mais aprofundada. Essa foi a primeira aula, a visão geral, tá ok? Já dá para matar muitas questões de vestibulares. Um abraço, meus queridos.